Olá pessoal, seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais uma edição do VEPcast, o podcast do VEPlaw, um escritório de advocacia cuja vocação é atender o empreendedor, especialmente empresas de software, mercado de tecnologia, que a gente conhece tão bem as necessidades. Fato é, talvez você não saiba, que se você é uma empresa, se você tem uma empresa, o seu lugar é aqui no VEPlaw. Sim, nós somos um escritório empresarial de maneira ampla. E nessa nossa missão, nós atuamos em diversos setores, conhecemos várias necessidades, mas uma coisa é unânime: dúvidas trabalhistas. Não importa o setor, questões trabalhistas são aquela pedrinha no sapato do empreendedor que muitas vezes acaba errando por simplesmente desconhecer da lei. E para acabar com essas dúvidas, eu gostaria de anunciar que dentro do VEPlaw nós temos um setor específico para questões trabalhistas. E à frente desse setor, pessoal, está a Carla, que hoje está aqui conosco. Seja muito bem-vinda, Carla. Muito obrigada, é um prazer estar aqui, obrigada pelo convite. Muito feliz com a sua presença, Carla, de verdade. A Carla que é a head do nosso setor trabalhista, responsável então por todos esses arranjos, contratos, estruturas de contratação de equipe e, claro, cuidando também das demandas judiciais que eventualmente assolam nossos clientes. Pessoal, não posso começar esse podcast de uma forma diferente, senão pedindo para Carla se apresentar. Fala um pouquinho, Carla, de você, da tua jornada no VEP, da tua jornada até o VEP. Conta um pouquinho da tua história para o pessoal que está acompanhando. Bom, a minha trajetória, ela começou há muito tempo, né? Mas não há muito tempo dentro do VEP, há muito tempo tentando entrar no VEP. Maldade! Né? Guilherme foi meu professor, então, desde daquela época, durante as aulas, já assim, cara, preciso ir para aquele escritório. Então, foram várias tentativas até finalmente conseguir entrar no VEP, né? Conseguir ali um espaço. Sorte é nossa. Um espaço nesse escritório que é tão maravilhoso, né? Um escritório cheio de oportunidades e muito feliz e realizada, né? E principalmente, né, na área trabalhista, que é a minha paixão. Carla, apaixonada pelo trabalhista, né? Isso apaixonada. A gente notou, acho que desde as primeiras conversas, né? O quanto essa área te chama atenção, o quanto esse assunto te interessa. E eu acho que quando a gente fala do direito do trabalho, talvez a gente está diante de quase que de uma dicotomia, assim, ou você ama ou você odeia. Exatamente. Né? O profissional, ele se forma ou apaixonado pelo direito do trabalho ou odiando o direito do trabalho, né? Ao que você atribui isso? Talvez o grande número de regrinhas que exigem, a necessidade de estar olhando para orientações jurisprudenciais, todo esse conjunto de normas até não legais, né? Não no termo da lei. O que você atribui esse cenário do direito trabalhista? Olha, então, é que realmente o direito do trabalho, ele é complexo. Porque se fosse só a CLT, ok, mas a CLT é só uma pontinha, então a gente tem muitos entendimentos jurisprudenciais, a gente tem muitas súmulas, a gente tem muita coisa que envolve o direito do trabalho e que acaba ali muitas vezes dando uma pequena dificultada, porque a gente tem uma lei, mas a gente depois tem um entendimento diferente sobre aquela mesma lei. E isso, querendo ou não, é muito trabalhoso para um advogado e acaba ali dificultando um pouquinho a visão completa, né? Exatamente. É uma visão quase que global do cenário, assim, né? Talvez a gente pode cravar que para ser advogado trabalhista tem que ter muita disposição. Muita disposição e muito amor, né? Porque é verdade. Só assim. Nossa, tem que ficar atento a tudo, né? Eu vejo isso lá no escritório. Claro, tá na natureza do escritório, né? A gente tem a atualização, a formação, o aprimoramento como uma das bandeiras fundamentais. Mas a Carla é uma pessoa que está o tempo todo estudando porque todos os dias surge alguma coisa nova direito ao trabalho, né, Carla? Exatamente. Ficar o tempo todo. Você não se atualizou uma vez, já não consegue mais acompanhar. Então, você tem que estar o tempo todo olhando a jurisprudência, tem que estar o tempo todo de olho nos julgamentos que acontecem nos tribunais superiores, que é muito importante, porque às vezes um julgamento pode mudar todo o entendimento e às vezes acaba
pegando ali o teu processo. Claro, então, muda, a causa que você estava debatendo. Exatamente, então muda o cenário muito rápido. Então, por isso tem que estar o tempo todo ligado nessas alterações, essa evolução, né? Exatamente. E o direito do trabalho, ele tem uma característica, né, que ele é concebido dentro do nosso ordenamento jurídico ainda num momento industrial, num momento de abusividade da mão de obra. Então ele tem uma característica mais protetiva, né? Ele é mais protetor do colaborador, do empregado, né? Isso assim, não é bem assim. Opa! Não é bem assim. O que acontece? A gente tem essa visão de que o direito do trabalho é para os trabalhadores. Mas não. O direito do trabalho, ele serve de forma estratégica para proteger também o empregador, né? O empresário. Então, a gente tem várias formas de utilizar o direito do trabalho em benefício do empregador, né? São através de mecanismos, né? Isso, através de mecanismos, através de políticas, enfim, para proteger o empregador também, não somente o empregado. Então, esse é um grande mito que se ainda tem no meio. Uhum. E eu acho que é bom a gente fazer esse exercício, sabe? Porque até na fala, quando a gente fala de direito trabalhista, se remete muito ao direito do trabalhador, né? Quando, na verdade, a gente está diante de um ecossistema que visa trazer segurança jurídica para os dois lados. A questão e aqui é o meu ponto, sabe? Eu realmente acredito que o empresário, o empreendedor, ele não olha com a devida atenção para esse assunto. Quando, na verdade, eu acho que você já bem pontuou, a gente tem algumas ferramentas, e aqui a gente não está falando nada de escuso, nada obscuro, né? A gente tem algumas interpretações possíveis que trazem um cenário de extrema segurança para o empresário, para o empreendedor, se bem interpretada a lei, se bem seguida a lei, se criada algumas práticas, trazem ainda mais eficácia na sua atividade, né? Exatamente. É o que a gente chama de compliance, né, Carla? Exatamente. É o compliance trabalhista. O que você, como você é uma profissional da área, com toda a tua experiência, que lida com toda essa situação, com alguns processos lá no escritório de conformidade às leis trabalhistas, como você traduziria o compliance trabalhista? Bom, o compliance trabalhista, a gente pensa no compliance trabalhista só, vou me adequar à legislação trabalhista, mas ele vai muito além disso, né? Não é simplesmente falar assim, estou seguindo a CLT, então esse é o compliance trabalhista. Não, você precisa ter ali uma boa gestão de pessoas, uma boa governança corporativa. Isso está dentro do compliance trabalhista. A gente também vai trabalhar a LGPD, a gente vai trabalhar também a lei anticorrupção, a gente vai trabalhar os... EPIs, eu penso... Isso, EPIs, as normas, né, da OIT, né, da Organização Internacional do Trabalho. Então, são um conjunto de legislações, um conjunto de gestões que estão ali no compliance para realmente fazer um compliance efetivo. Então, não é só, eu estou seguindo a CLT, ponto. Não, você vai ter que ver um compilado de legislações, um compilado de gestões para daí conseguir ter uma boa efetividade no seu compliance trabalhista. Talvez o compliance trabalhista seria levar essa visão sistêmica e o tempo todo atualizada, que só um profissional jurídico tem, levar isso como um mandamento para a empresa. Exatamente. Né? Fazer a empresa estar em constante atualização das suas práticas trabalhistas, fazer a empresa estar constantemente olhando para as mudanças de normativas trabalhistas, né? O que muitas vezes é deixado de lado. Né? Acho que a gente já passou por algumas situações lá do escritório que a gente viu modelos de contratação, né, que a gente se depara quando o cliente chega para o escritório e a gente fala, puxa, mas podia ser diferente. Exatamente. Né? Então, é justamente isso. É um olhar para várias áreas dentro da empresa. Então, a gente não vai trabalhar só, eu recebi uma notificação, estou sendo processado. O que eu faço agora? Não, é justamente trabalhar o antes para a gente conseguir evitar um processo. Muito bom. Né? Então, assim, como eu disse, a gente vai fazer uma gestão de pessoas.
pessoas é tudo dentro de uma empresa. Você não tem uma empresa sem pessoas. Então, a gente vai ter que trabalhar realmente com essas pessoas, uma conscientização, né, um treinamento, enfim, para daí a gente conseguir ter ali uma boa base para que realmente não aconteça nenhum tipo de processo trabalhista. Importante. E eu acho que a tua fala, ela convida a seguinte pergunta. A finalidade, então, do compliance, ela não é só evitar processo. Não, ela não é só evitar processo. A finalidade do compliance é você realmente, por exemplo, eu vou montar uma boa política interna, eu vou trabalhar desde da contratação até a demissão daquele empregado, eu vou trabalhar com condutas, com manual de conduta para os empregados. Então, eu vou trabalhar com uma série de documentos, né? Elaborar uma série de documentos que vão trazer segurança jurídica para a empresa e também vão pegar e vão trazer um conforto para o empregado. Porque eles vão dizer, não, aqui na empresa eu sei que eu posso fazer isso, eu sei que eu não posso fazer aquilo. Então, da mesma forma que traz segurança para a empresa, traz segurança para o empregado também. Sabe qual que é a minha visão do compliance trabalhista? Na verdade, como eu tenho essa veia comercial, eu sempre tento olhar pela perspectiva do o quanto o empresário ganha, tá? E me corrija se eu estiver tendo uma visão equivocada, mas eu acho que o compliance é uma baita fonte de oportunidade. Muito, muito, porque tendo o compliance, você vai reduzir os teus gastos. Então, assim, o dinheiro que tu iria gastar num processo trabalhista, gente, você vai diminuir muito tendo um programa de compliance, fazendo políticas, fazendo treinamentos. Gente, muito, financeiramente falando, é muito mais barato para o empresário fazer um bom treinamento para aquele funcionário. Claro, sem dúvida. Né? Então, vai mudar ali a mentalidade do funcionário mesmo. Não só... Porque qual é o funcionário que quer trabalhar numa empresa que, assim, a empresa segue todas as leis direitinho, mas e como é que está o clima organizacional? Como é que está essa questão ali da gestão de pessoas, da governança? Então, isso vai trabalhar, né? A gente vai trabalhar nisso, e com isso, é incrível a redução de gastos com passivos trabalhistas que a empresa tem. E o passivo trabalhista, eu acho que a gente precisa desmistificar, né? Passivo trabalhista não é só o processo instaurado. Às vezes é a necessidade de provisionamento que o teu conselho, que a tua diretoria tem que fazer, porque, poxa, estamos com um risco trabalhista na gaveta. E às vezes é um risco conhecido até. Né? Então, eu vejo essa questão da oportunidade parar de gastar dinheiro com processos, com procedimentos desnecessários, porque o compliance eu vejo muito isso, sabe, de olhar para casa, sacudir os tapetes, tentar fazer procedimentos diferentes, né? E também do revisitar processos internos e identificar gargalos. Não foi uma, não foi duas, não foi 3 vezes que a gente identificou falhas em contratos lá dos nossos clientes, né? Não foi uma nem 2 vezes que a gente identificou modelos de contratação equivocados que geravam passivo para os nossos clientes, né? Então, a leitura que eu faço do compliance é botar a casa em ordem para reduzir aquele risco adormecido que você tem, que uma hora pode acordar, o leão pode acordar e destruir o caixa da empresa, né? Mas, acima de tudo, gerar oportunidade de, eventualmente, maximizar resultados. E maximiza resultado como? Gerando mais receita, que é o caminho mais óbvio, talvez, mas o estímulo à equipe, a clareza da informação, a simetria informacional, né? Exatamente. As pessoas estarem todas na mesma página. E a governança que você mencionou é maravilhosa para isso, talvez, né? Sim. Todo mundo bem informado, não tem ninguém descontente. Exatamente. Então, é justamente isso. Você conseguir ali, dentro da sua empresa, como você bem disse, olhar para a sua empresa, sacudir a poeira, tirar o que não precisa, né? Conseguir ali identificar situações de risco e daí trabalhar em cima dela é essencial para qualquer empresa, né? Independente da modalidade dela, independente do negócio, mas é essencial para qualquer empresa. Mas aí eu pergunto, cara, toda empresa?
toda empresa. Uma pequena empresa pode ter compliance trabalhista? Pequena empresa, média empresa, grandes empresas. O tiozinho do bar pode ter um compliance trabalhista. Faz ele sentido. tem um funcionário, ele tem alguns colaboradores, ele tem que ter também. E claro, na proporção, eu imagino, da criticidade do negócio. Exatamente. Né? O compliance trabalhista, a gente tem 9 ferramentas dentro do compliance trabalhista. Mas isso não significa que a gente vai trabalhar 9 ferramentas em todo tipo de empresa. A gente vai adaptar para a realidade daquela empresa. Então, assim, uma pequena empresa tem uma realidade X. Então, a gente vai adaptar o compliance trabalhista para aquela empresa. Aqui a gente só vai conseguir trabalhar com 5 ferramentas. Então, a gente vai trabalhar com 5 ferramentas. Aqui a gente vai trabalhar com mais, aqui com menos. Então, assim, a gente vai fazer o quê? A gente vai evitar passivos, a gente vai identificar os fatores de risco e a gente vai prevenir possíveis situações que possam gerar também mais riscos para aquele empreendedor. Uhum. E acho que a gente precisa quebrar o gelo de dizer que compliance não é caro, né? Não. Assim, compliance não é caro. Caro é você pagar um processo trabalhista. Até tem uma frase, né? Se você acha compliance caro, experimente não estar em compliance. Exatamente. É muito mais vantajoso você ter um programa de compliance do que você não ter. Até porque um bom programa de compliance, ele vai elevar o nível da sua empresa. Uhum. Então, assim, você tendo um bom programa de compliance, você vai mostrar não só para os seus colaboradores que você está preocupado, né, em estar em conformidade com a legislação, em ter um bom ambiente de trabalho para os seus colaboradores, mas isso também vai mostrar para o mercado que aquela empresa é uma boa empresa. Uhum. Então, automaticamente, o valor da sua empresa sobe. Né? E isso é essencial também, porque, vejamos, qual é o empregado que quer trabalhar, fala assim, nossa, né, o que eu vou ter aqui? Não, eu vou trabalhar lá numa empresa que não é bem vista no mercado. Uma reputação, óbvio, né? Exatamente, a reputação. Então, assim, é óbvio que toda pessoa quer trabalhar numa empresa que tem uma boa reputação. E não só uma boa reputação entre empresários, mas entre todos. Então, tem um impacto direto na cultura da empresa. Exatamente. Isso é essencial. A cultura da empresa, ela é modificada. A cultura da empresa, ela é transformada com isso. Então, assim, gente, compliance é maravilhoso. Carla apaixonada pelo compliance, né, gente? Tá bem claro o quanto o compliance faz parte da vida dessa mulher. Então, o compliance, acho que ele grita aos olhos, assim, como essa fonte de oportunidades que a gente tá tanto falando. Né? E acho que a tua fala ela é fundamental para a gente entender que quando eu estou em compliance, eu tenho um ambiente de informação mais clara, eu tenho um ambiente de ciência dos seus direitos e deveres de todos os envolvidos, e automaticamente o nível de satisfação das pessoas se eleva. Exatamente. Então, assim, como eu disse desde o início, a empresa que investe em compliance, ela sai ganhando em todos os aspectos. Aspectos financeiros, aspectos no sentido de reter colaboradores, no sentido de atrair talentos também, porque, veja, se eu tenho uma boa política um bom programa de compliance, gente, eu vou conseguir manter pessoas na minha empresa trabalhando felizes, tendo prazer em trabalhar. Porque eu acho que o compliance ele não está relacionado a uma visão equivocada de vou seguir a lei, como a gente está falando, né? Exato. Ele está relacionado a criar meios em que as pessoas se sintam que a empresa os valoriza muito mais do que cumprir a lei. Né? Exatamente. Então é um cumprir a lei, porque cumprir a lei, além de ser bom, né, é inteligente. Porque Exatamente. você está fazendo um cumprimento de lei de forma a trazer mais oportunidades para o negócio, e um negócio mais próspero, ele tende, isso é a regra geral, deveria ser, melhor dizendo, né, refletir
na remuneração, nas oportunidades, no tratamento, no ambiente de trabalho, né? Então, eu acho que a ponte entre a cultura e o compliance mora ali, né? Você entender que é quase um círculo virtuoso, né? Não sabe onde começa, onde termina. Mas se você pratica o compliance, a cultura melhora, a cultura se fortalece e ele se retroalimenta, né? Exatamente, é exatamente isso. Porque é como eu disse desde o primeiro minuto aqui, você tendo um programa de compliance, a cultura da sua empresa, ela vai mudar. Você vai ver, é nítido a diferença de uma empresa que não tem um compliance da empresa que tem o compliance. A satisfação dos colaboradores é muito nítida. Porque, veja bem, você prefere trabalhar numa empresa que, tudo bem, ela me paga tudo certinho, mas ela não tá nem aí pra mim. Ou você prefere trabalhar numa empresa que paga tudo certinho, tá em conformidade com a legislação e ela se preocupa com o seu bem-estar. Compliance não é só legislação, é se preocupar também com o bem-estar do colaborador. E isso é muito importante, né? Isso transforma qualquer empresa. É um bem-estar a partir de um olhar inteligente para a lei. Exatamente, né? Por isso eu digo, compliance ele é estratégico. Então, assim, são várias questões estratégicas que a gente tem, né, dentro das ferramentas do compliance, para moldar a cultura daquela empresa para trazer realmente benefícios, não só para a empresa, mas para todos, né? E a gente não está falando, né, de servir balinha, botar um tobogã e uma piscina de bolinhas, né? Não. A gente está falando de algo concreto, de criar um ambiente, um clima organizacional mais produtivo. Eu acho que como eu falei, acho que o tal do círculo virtuoso aí é fundamental a gente observar. Carla, sensacional poder estar conversando contigo. Eu acho que esse assunto ele tem tudo para a gente fluir, explorar mais. Fica desde já o convite para a gente ter uma nova oportunidade de falar sobre ferramentas. Fiquei curioso sobre as novas ferramentas ali, né, sobre as práticas de compliance que realmente podem modificar a realidade das empresas. Né? Então, até me dirigindo agora ao pessoal que nos acompanha, né, que assiste a gente, que ouve o nosso material. Gente, isso faz parte de uma iniciativa do VEP de trazer para frente das câmeras quem está todos os dias na ponta de lança se relacionando, conversando com os clientes. Né? Mais do que os nossos clientes terem o privilégio de ouvir, de se relacionar com profissionais desse gabarito, nós queremos que você, nossa audiência, utilize os canais do VEP para ficar bem informado. Então, siga o VEP, compartilhe esse conteúdo, leve para aqueles que tiverem interesse de conhecer mais sobre um importante tema como esse, que é o compliance trabalhista. É a nossa forma de agradecer a você, que é a nossa audiência, mas, acima de tudo, valorizar profissionais como esse, que tem muito para compartilhar. Carla, muito obrigado mais uma vez. Demorou para você fazer parte do VEP, é verdade? Demorou um pouquinho, mas estamos aí. E daqui você não sai, minha querida. Seja muito bem-vinda, né? Carla, deixa o teu último recado pro pessoal que está nos acompanhando. Aquela dica de ouro sobre compliance e adeque-se, coloque sua empresa em conformidade com a lei, crie um ambiente propício. Dá o teu recado. Bom, gente, como eu disse aqui em todos os momentos, compliance trabalhista, ele vai elevar o nível da sua empresa. Então, investir em compliance trabalhista não é gasto, tá? É investimento. Gasto é você ter que pagar processo trabalhista. Isso sim é gasto. Compliance não. Compliance é investimento para sua empresa, para fazer a sua empresa crescer. Se você quer fazer a sua empresa crescer, invista em compliance trabalhista. Muito bom, muito bom. Pessoal, muito obrigado a você que nos acompanha, muito obrigado que você está aqui nas redes sociais do VEP, seja no YouTube, no Spotify, no Instagram, você sabe que pode contar com a gente. Um grande abraço e até a próxima. Valeu, tchau, tchau.